A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação. Título do volume 6, O Enviado de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 1, O Enviado de Deus. Sábado, a artimanha de Satanás contra a palavra profética. Ler com oração. Zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. A antiga serpente põe dúvidas na mente humana por meio de sofismas e ideias maliciosas, visando contestar a palavra de Deus e impedir a realização de sua obra. Para isso, Satanás usa pessoas cheias de ambição e apegadas a tradições. Toda oposição à palavra de Deus advém desse agente externo. O apóstolo Paulo sofreu muito com a oposição à palavra de Deus, pois ele chegou a ser considerado inimigo dos irmãos. Foi grande a artimanha que o inimigo armou contra ele. Paulo, como servo, não pregava por interesse próprio, por dinheiro ou popularidade, mas cuidava da igreja com o zelo de Deus, a fim de apresentá-la como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Os líderes religiosos, porém, cheios de ambição e usados pelo inimigo de Deus, espalhavam inverdades e palavras enganosas para atrair o zelo dos Gálatas e afastá-los de Paulo. Gálatas, capítulo 4, versículo 17. As pessoas eram simples e puras, até o momento em que o inimigo de Deus levantou alguns impregnados de conceitos religiosos e ambição para lhes corromper a mente com palavras enganosas. Foi assim que eles perderam a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Os falsos apóstolos que disputavam com Paulo caluniavam-no e atacavam a palavra profética da época. Esses opositores eram pessoas cultas, mestres da oratória e eloquentes. Paulo era simples no falar, mas a palavra estava com ele. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 5 e 6. Naquele tempo, havia o costume entre os gregos de remunerar quem ministrava palestras sobre filosofia grega ou apresentava teses. Mas Paulo seguiu o espírito e não usava técnicas de oratória. Esses falsos apóstolos, então, passaram a difamá-lo dizendo que ele não falava bem e por isso não era remunerado. Na verdade, Paulo não aceitava dinheiro para não ser pesado à igreja. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim. Por isso, não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 7 a 10. A palavra pesado em grego é katanarkal. Da palavra narcal vem o vocabulário narco, usado em português para designar entorpecente. Isso significa que esses falsos apóstolos proferiam palavras agradáveis para entorpecer os irmãos. Esse termo também era usado para indicar um peixe do Oriente que hipnotizava ou entorpecia suas vítimas, deixando-as atordoadas. Depois de entorpecida, a presa poderia ser devorada aos poucos. Paulo usou esse termo para dizer que esses falsos apóstolos estavam entorpecendo os irmãos a fim de pouco a pouco contaminar sua mente e devorá-los como presas. Ainda aos Coríntios, Paulo disse: "O que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar,
porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 12 a 14. Fiquemos atentos e não nos iludamos com a aparência de espiritualidade, nem com a oratória de alguém. Precisamos avaliar o resultado da palavra para confirmar se ela vem ou não de Deus. Qualquer um que corrompa e complique nossa mente, tirando-nos da simplicidade e pureza devidas a Cristo, não provém de Deus. Vamos imergir na palavra e ser simples. O inimigo de Deus quer tornar nossos pensamentos complicados e a primeira coisa que ele faz é colocar dúvidas quanto à palavra de Deus. Que estejamos todos precavidos quanto às artimanhas do inimigo. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Te esperamos amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play.